Então a presença da Igreja Libertadora aqui na Diocese de Mariana, ela começa, podemos assim dizer, se formos buscar mais distante, ela já começa com o Ciclo do Ouro, com o Cônego Luiz, que foi um dos mentores da Inconfidência Mineira. Ele que era professor de filosofia do Seminário de Mariana, e essas ideias todas do iluminismo, da França, ele colocou no grupo dos Inconfidentes, que causou todo aquele rebuliço e culminou com a morte de Tiradentes, o degredo de vários e assim por diante. E agora, mais recentemente, quer dizer, recentemente no modo de dizer, existiu aqui na Diocese de Mariana, eu não conheci, sei assim muito pouco sobre ele, Padre Castro. Esse homem foi ordenado bem antes do Concílio Vaticano II, e ele, antes do almoço, ele lia 3, 4 livros, e como a dívida dele, o que ele ganhava e as paróquias onde ele passava, não dava conta de pagar os livros, de tanto livro que o homem lia, ele almoçava e jantava livro. E aí ele foi transferido por Dom Elvésio para Ervália, que era uma cidade que rendia bastante, para sustentar ele com livro. E aí ele ficou pouco, porque ele não conseguiu nem pagar as dívidas dos livros que já tinha e continuou comprando livro. E aí esse padre não só lia, mas fez também um esquema, que segundo quem encontrou esse esquema lá em Ervália, praticamente era um esboço do Vaticano II. E aí esse padre chegou lá, Padre Teófilo de Andrade, ele que me revelou tudo isso. Ele diz que ao chegar a Ervália, encontrou esses esquemas lá nos arquivos do Padre Castro. Ele já tinha mudado de lá. E aí o Padre Teófilo leu esse esquema, e ele também era um pastoralista de mão cheia. Aí começou em Ervália já a colocar em prática aqueles esquemas do Padre Castro, que o Padre Castro era um intelectual, mas não conseguia colocar as suas ideias no chão da vida. Ele só escrevia, mas não sabia passar isso do escrito para o chão da vida. E aí o Padre Teófilo começou a colocar isso em prática. E uma das atitudes do Padre Teófilo que marcou muito Ervália, o pessoal vinha da roça, plantava arroz, plantava milho, plantava as outras coisas que até hoje planta, e café também, que move a economia da cidade. E aí o pessoal tinha que pilar aquele café, aquele negócio todo, sem energia elétrica. Aí o Padre Teófilo pegou o dinheiro da paróquia e montou uma usina hidrelétrica para colocar máquina de limpar arroz, limpar café, favorecer para o pessoal. Quer dizer, libertar o pessoal da mão pilão, libertar o pessoal desse esforço todo. E essa usina hidrelétrica forneceu energia até a Energisa chegar lá em Ervália, e a Energisa, ao chegar em Ervália, pegou essa queda d'água e agora, com a modernidade, colocou uma usina que até hoje está gerando energia elétrica lá. E aí depois do Padre Teófilo foi transferido para Porto Firme, e em Porto Firme ele começou a criar comunidades. E uma novidade que até hoje encontra lá ainda, claro, com poucos resquícios, de igreja, capela, tipo sem porta, onde o pessoal pudesse rezar, fazer suas novenas, o padre ia, celebrava a missa, e na hora que o pessoal estava trabalhando para ir afora também, ia lá, descansava e tudo mais, almoçava lá naquele espaço. Era um espaço verdadeiramente comunitário. E aí eu conheci um senhor lá em Porto Firme, que morreu recentemente, e eu dizia que o Padre Teófilo chegou e implantou as comunidades. E aí depois chegou mais alguém e implantou as capelas. E as capelas matou as comunidades. Tudo isso é essa evolução daquele espírito da Bíblia no chão da vida, e aquele espírito mais institucionalizado da igreja. E aí depois o Padre Teófilo foi transferido e continuou esse esquema, tanto em Porto Firme como em Calambau. E lá em Calambau também teve o Padre Vicente, juntamente com o Padre Teófilo, não juntos, os dois não estiveram juntos,
mas tiveram com as mesmas ideias em Presidente Bernardes. E em Presidente Bernardes, essa semente germinou a questão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi perseguido pela ditadura militar de 64, e o presidente do sindicato, que era o seu Vitor Bibiano, ele foi preso. Simplesmente o crime dele é por ter sido eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Esse eu conheci pessoalmente, e ele dizia que estava indo para buscar fubá no moinho, para fazer o angu do almoço. Aí chegou uns 6 ou 7 brutamontes soldados e prendeu ele, levou para Piranga. E de Piranga, não sei se ele foi conduzido até Lafayette, e aí aquele homem de roupa surrada, cantando hinos religiosos e tudo mais, dentro do calburão, com a mão toda calejada, aquela simplicidade toda. Aí os próprios brutamontes dos policiais pensou coisa assim: esse homem não faz mal nem uma barata. Aí chegou em Lafayette, libertou ele, não foi para tortura não. Mas tudo isso porque o crime dele foi ter sido eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, hoje o presidente Bernardes, naquela época Calambau. E agora, mais recentemente, aqui na Diocese Mariana, com as comunidades eclesiais de base, que essa tudo aí já gera das comunidades de base. Mas efetivamente agora, com o Padre Zé Miguel, na região de São Domingos, Sericita, Pedra Bonita, Araponga, começou, que já vinha do Mobon, as comunidades de base, os grupos de reflexão, aí começou a implantar aqui também na Diocese de Mariana, e essa coisa foi lastrando via comunidade de base, como o chuchu na cerca, né, que não tem cerca, não tem, se cerca por cima ele passa por baixo, se cerca de baixo ele passa por cima, se cerca no meio ele passa na beirada e vai para aí fora. Então esse atrevimento das comunidades eclesiais de base foi espalhando via diocese, e está aí até hoje implantado. E aí essa mesma comunidade de base, esse mesmo evangelho encarnado, esse mesmo evangelho pé no chão, está aí hoje nas lutas contra as barragens, na luta aí contra o veneno e em várias outras frentes de luta, sempre organizando o povo e mostrando para o povo que a Bíblia tem que estar na mão do povo e no chão da vida. Não adianta colocar a Bíblia na mão dos intelectuais, na mão daqueles que não têm fé, mas é preciso colocar a Bíblia naqueles e aquelas que têm essa experiência de vida, e colocar esse Deus da Bíblia, esse Deus de Jesus Cristo, assim, bem no chão da vida, bem na realidade palpável do povo. Deixar de essas pregações, às vezes, esse Deus abstrato, esse Deus distante, e colocar esse Deus no chão da vida, os problemas da vida. Também, como diz o próprio Vaticano II, Gaudium et Spes, as angústias e as tristezas devem ser as angústias e as tristezas da igreja. E as alegrias e as esperanças devem ser as alegrias e as esperanças, não só da igreja, mas de toda a humanidade. Isso ontem, hoje e sempre. E sobre a chegada de Dom Luciano, que contribuiu para essa igreja libertadora, essa região dos Inconfidentes? Então, depois de toda essa história, chega esse profeta aí dos pobres, profeta das nações, esse santo, chamado Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele que é um homem que nasceu na capital, Rio de Janeiro, precisou dele chegar aqui para mostrar para nós que era preciso organizar, principalmente os campesinos, principalmente aquele, no momento que ele chegou aqui, da voracidade das empresas barrageiras em construir barragens. E aí Dom Luciano foi foi um profeta para, nessa organização que já existia das comunidades de base, alavancar o povo para discutir a questão das barragens, discutir a questão das mineradoras e discutir essas questões todas que envolve aqui a Diocese de Mariana. E também Dom Luciano foi aquele homem que implantou aqui
escolas famílias agrícolas, para organizar os filhos dos agricultores, os próprios agricultores, mostrar via educação que a solução mesmo da reforma agrária, a solução mesmo de tudo, passa pela reforma agrária e principalmente pela educação. E aí nós temos aí várias escolas de família agrícola que nasceu aí desse profeta Dom Luciano, que veio trazer também para os agricultores essa organização e mostrar para nós dessa importância da educação no campo, para mostrar para toda a humanidade que é do campo que sai o ramo. E se, como diz hoje um lema muito comum aí nas nossas reuniões, nos nossos encontros de agricultores, agricultoras, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, Dom Luciano vem mostrar para nós essa força do profetismo dele na organização em resistir às barragens, em resistir às mineradoras, mas também nessa grande resistência através da organização do campo, através da educação. E também na organização interna da Diocese de Mariana, Dom Luciano foi um marco. Aí criou as 5 regiões da Diocese, uma Diocese tão grande, de acordo com a sua cultura, de acordo com as paróquias mais, vamos dizer assim, que mais sintonizava mais um projeto de cultura. Organizou a Diocese em 5 regiões, que até hoje está aí em vigor e dando caminhada a essa bonita pastoral da Diocese de Mariana, não só com Dom Luciano, mas os outros bispos, agora Dom Ayrton, levando avante aí essa organização, cada dia mais colocando esse evangelho no chão da vida. Te agradeço, então, as palavras aí do companheiro, Padre João, que é um marco dentro de Acaiaca, né? Se fala de Padre João até hoje, do seu profetismo e da sua ação sociopolítica. O senhor pode dar umas palavras para a gente sobre a sua passagem por Acaiaca? A passagem por Acaiaca foi muito interessante. Como diz um velho amigo nosso, Padre Jaime, que já está no céu, a primeira paróquia é o primeiro amor, né? E Acaiaca foi a minha primeira paróquia. Então guardo com muito carinho e muito amor aquela cidade ali, aquela paróquia de São Gonçalo. E ali foi que nós começamos aquilo que nós bebemos na teologia, nas comunidades de base. Nós queríamos implantar na primeira paróquia que fosse destinada para nós trabalharmos. E aí, quando nós chegamos lá, a primeira atitude nossa foi organizar as comunidades de base, os grupos de reflexão e tudo mais. E já existia toda essa mentalidade, porque Acaiaca é uma cidade que eu cito, inclusive no escrito que eu escrevi, é uma cidade que tem um dos menores municípios da região, e que tem só de quilômetros, são 2 quilômetros no território de Acaiaca. Então foi uma organização muito bonita daqueles que, os abolicionistas, juntamente com a igreja, o padre de Furquim, que me foge o nome, está citado no livro também, que me foge o nome. Esse homem organizou de tal modo que ele foi ameaçado de morte, organizou os escravos para a resistência e conseguiu aprovar, com toda essa resistência de Furquim, que a Acaiaca pertencia a Furquim, a freguesia de Furquim, conseguiu libertar os escravos no dia 1º de janeiro de 1888, na festa do Bom Jesus do Monte. E a Acaiaca ficou marcada porque nesse dia a única fazenda que teve resistência, os fazendeiros resistiram, nenhum deles fora à festa, como de costume. Só os escravos que fizeram uma festa muito grande com a população de Furquim. E na volta, os escravos de Engenho Novo, que hoje é Acaiaca, o fazendeiro não aceitou e houve uma grande, vamos dizer assim, gebataria, não sei se esse é o nome, dos capitões do mato, essa turma toda aí que tomava conta dos escravos, e os escravos não deixou por menos não. Naquele mesmo dia voltaram para Furquim, reclamavam o delegado lá que foram espancados,
porque já tinha sido liberto na freguesia. E aí o delegado, acho que deu dor de barriga, e eu acho que o intestino dele até atrapalhou e ele não conseguiu resolver nada não. E fugiu dos escravos. E aí os escravos não deixaram por menos não. Pegaram a estrada e foram até a capital, Ouro Preto, para reclamar que tiveram sido espancados lá no Engenho Novo. E aí só alguém, que eu cito no livro aí, só alguém que tem uma organização muito forte pode andar essa distância toda buscando os seus direitos. Então aí eu digo nesse livro aí que essa organização foi muito forte, não só com o padre José Martins, mas também com os abolicionistas, com esses 2 quilombos que formaram no distrito, né, que era distrito de Mariana, pertencia a Forquina e freguesia. Esse território tão pequeno, esses 2 quilombos. Esses 2 quilombos que até hoje existe lá ainda, um com a população, ainda até hoje tem moradores, e outro que faz parte de um território de uma grande fazenda. Então a Caiaca é esse espírito. E quando eu cheguei em Acaiaca, eu senti esse espírito já de organização, aí nós começamos as comunidades eclesiais de base. E aí mas sempre naquele espírito, comunidade de base, mas para avançar. E um dos nossos objetivos é aquele projeto da própria CNBB, né, da própria igreja no Brasil e da igreja no mundo. É preciso que a igreja forme leigos para assumir a questão da política, principalmente a política partidária e a política pública, de administração pública. E aí quando nós fomos organizando, na intenção de que saísse um candidato para assumir esse cargo, vereador, prefeito, vice-prefeito e tudo mais, pessoa formada mesmo com esse espírito libertador. E aí quando chegou no Vamos Ver mesmo, que eu já tinha até saído de Acaiaca, eu já estava em Guaraciaba, aí aquele pessoal que nós formamos, que já tinha até fundado o Partido dos Trabalhadores, já tinha até feito um vereador, que é o Adriano, e eu lá em Acaiaca, o pessoal me chega lá, bate na porta dizendo que eu tinha que ser o candidato. E aí eu pensei comigo assim, você coloca o pessoal no giral e depois tira a escada, acho que não vai dar certo não. Se eu coloquei o pessoal no giral, agora tem que colocar pelo menos a escada para eles descer, né? Vamos lá. Aí candidatamos, ganhamos a eleição, depois perdemos a reeleição, mas o projeto continuou. Depois voltamos, ganhamos a eleição de novo, agora já ganhamos com o companheiro Lulu já ganhou a reeleição e o projeto continua em vigor. Sempre aquele espírito, é preciso libertar, mas libertar à luz do Evangelho. Não libertar à luz das ideologias, porque as ideologias passam, são importantes, mas passam. Agora, à luz do Evangelho, à luz de Jesus Cristo, a libertação é aqui para depois conseguir a salvação na eternidade. Então eu fico muito alegre de ter essa marca desse trabalho em Acaiaca continuando. E não só na questão política, mas também na Escola Família Agrícola Paulo Freire, que também é essa marca dessa organização, e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que até então estava assim meio adormecido, e com esse trabalho hoje faz aí juntamente com a Escola Família Agrícola e a própria administração municipal, faz aí esse trabalho de conscientização e de busca de libertação, principalmente dos pobres e oprimidos, não só em Acaiaca, mas em toda a região. Agradeço demais, Padre João, pelas palavras, pela contribuição ao nosso trabalho. Se precisar de mais algum treino, estamos aí. Beleza, valeu.